O narcisismo é um traço de personalidade em que a pessoa desenvolve um interesse excessivo nas próprias necessidades, tá? Muitas vezes sem se preocupar ou levar em consideração o impacto que ela tem nas outras pessoas. Então é natural e saudável, inclusive, que a gente dê atenção para nossas próprias necessidades. Mas é importante que a gente tenha um senso de quanto aquilo afeta as pessoas ao nosso redor, para que a gente consiga cultivar relações saudáveis, a gente tenha ambientes positivos de pessoas que se ajudem e não que se atrapalhem. E os principais sinais de uma pessoa com o traço narcisista muito forte, né, é, por exemplo, a falta de empatia, né, a dificuldade de ver como as pessoas ao redor dela estão sendo impactadas, é o egoísmo, né, é o foco totalmente em si. Muitas vezes, a agressividade verbal e física é muito presente em pessoas narcisistas, justamente por não conseguir compreender, não ter a empatia de perceber como a agressividade prejudica as pessoas, né. A pessoa ela tende a se preocupar demais com a sua imagem e não tem essa consciência, né, de como está afetando as pessoas ao redor dela. Agora, no caso de pais narcisistas, a gente vai perceber algumas coisas específicas. Porque, primeiro, não é raro que os pais tenham tendências narcisistas. É comum que isso aconteça. O problema é quando eles não têm consciência desse narcisismo, não têm o controle sobre isso. E isso aumenta a chance de ter comportamentos tóxicos e de prejudicar os filhos e a família como um todo. Então, no caso em que o narcisismo da mãe ali passa dos limites e começa a prejudicar a vida dos filhos, a criação dos filhos, o crescimento deles, né? É quando, por exemplo, a mãe acredita que a criança, né, que o filho, existe para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos. Muitas vezes, a mãe vê a filha como uma extensão dela mesma, ou como se a filha fizesse parte dela e não fosse um indivíduo que tem seus próprios pensamentos, seus próprios desejos. Muitas vezes, a mãe narcisista, ela vai transformar todas as conversas, muitas vezes até sobre dificuldades e problemas da filha, ela vai transformar aquilo em questão sobre ela. É bem comum que a mãe, ela se gabe das suas conquistas, por exemplo, mas ela tende a não te validar ou não te reconhece pessoalmente. Ela se gaba para outras pessoas, né? Ela se mostra para outras pessoas do que você consegue fazer. Ela tende a culpar a filha pelos comportamentos negativos que ela mesma tem. É frequente a manipulação psicológica, muitas vezes até física, né? De agredir para que a filha faça alguma coisa. A mãe acaba usando a filha para regular as emoções, como eu já falei anteriormente. Respeito de limite praticamente não tem. Invasão de privacidade, por exemplo. A filha não gosta de ser tratada de uma forma e a mãe não se importa, ela trata mesmo assim. É muito comum também a mãe ter uma expectativa muito grande de gratidão ou de admiração. Ela espera que os filhos a admirem, mesmo ela tendo esses comportamentos negativos e prejudiciais. E aí os impactos que acabam acontecendo na filha, né? A codependência é óbvio. Desde pequenas necessidades da mãe são preenchidas pela filha, a codependência é um caminho natural de acontecer. É normal que a filha desenvolva um medo de abandono muito grande. É normal que a mente da filha desenvolva a crença de que amor é condicional, então que ela precisa fazer alguma coisa para mudar quem ela é, para poder ser amada. Ela pode ser que sinta que o valor dela tenha mais a ver com a imagem dela e não com quem ela realmente é. É possível que essa filha cresça com uma tolerância grande para relações tóxicas e relações abusivas, se colocando em situações prejudiciais para ela. Ela também pode crescer tendo tendência a se culpar, né? Então sempre que tem algum conflito, ela já vira o holofote para ela mesma como a culpada, necessidade de agradar. E também é possível que a própria pessoa se torne narcisista, tá? É muito comum que para uma mãe se tornar narcisista, ela conviveu com uma outra mãe ou um pai, né? Narcisista também. E é aquela coisa de replicar o que a gente viu quando a gente cresce. Então quando a gente tá falando desse narcisismo exagerado, tem algumas causas para isso. Então, por exemplo, uma autoestima extremamente baixa tem relação com o desenvolvimento do narcisismo. Quando a autoestima está tão baixa, a única forma que a mente encontra para lidar com aquilo, para aquela sensação tão ruim, é de totalmente inflar o ego. Então, na verdade, agora tudo é sobre mim, porque a minha autoestima é tão baixa que se tudo for sobre mim, aí eu consigo dar uma equilibrada. Traumas de infância são muito comuns também em pessoas que são narcisistas. Experiências intensas de vergonha e de humilhação. E, claro, negligência, né, durante a criação e principalmente a relação com cuidadores narcisistas. Existe uma causa, a pessoa ela não se torna narcisista do nada. Lembrando, se a gente partir do princípio que todo comportamento tem uma função, o comportamento narcisista, que é negativo, é ruim, ele está exercendo uma função para ajudar a pessoa. Da mesma maneira que a Love assumia as responsabilidades de outra pessoa, estava ajudando ela e causando efeitos colaterais, o comportamento narcisista
funciona da mesma maneira. E é importante entender esses dois lados. É importante que a Love valide a dor que ela sente ao lidar com uma pessoa narcisista, mas que provavelmente a mãe dela passou por experiências negativas intensas que a levaram a ser daquele jeito. Isso não significa que ela precisa aceitar o que a mãe dela fala, mas ter a compreensão permite que ela, por exemplo, desapegue dessa culpa que ela sente.